Fala galera, aqui quem vos fala é Will Castro Alves. Estou aqui de volta para falar sobre um assunto que está aí. O que move o dólar, né? Essa recente alta do dólar que chegou a bater aí 4,10 assustou muita gente. Quem me acompanha no Bug sabe que eu fiz um post e vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar, que fala um pouco exatamente disso, ou seja, qual que é a tônica do dólar, né? Qual que é a tendência do dólar? Por que o dólar ele se aprecia? Vamos voltar um pouco no tempo atrás, conversar aqui com vocês. Lá em 1995, maio de 1995, o dólar era cotado a 90 centavos de real. Bons tempos, né? Muita gente pode dizer, especialmente para mim que estou aqui na Inglaterra e sinto na veia quando essa inflação, essa diferença, né, na cotação do dólar. Bom, 10 anos atrás, em 2009, né, ou seja, passou bastante tempo, a cotação do dólar, exatamente em maio de 2009, ela era de 2,04, R$ 2,04. Já tinha passado dos 95, já estava nos 2,04. E hoje, maio de 2019, a gente está aí com o dólar a quase 4,10, ou seja, o dobro, né? 95, 90 centavos, 2,04 e agora 4,10. Será que nos próximos anos a gente vai ver 8,20, 16,40 e por aí vai? Bom, e aí a gente tem que se fazer essa pergunta, né? O que de fato move o dólar? Bom, tem diversas teorias, tá? Na faculdade, sou economista, na faculdade a gente estudou bastante sobre isso. Tem teorias das expectativas, ou seja, o dólar ele é movido essencialmente pelas expectativas dos agentes. Tem a teoria da oferta e demanda de moeda, tem arbitragem, especulação, tem muita coisa. Eu parto sempre do pressuposto que a gente tem que tentar ser o máximo simples, né, e objetivo. Eu gosto das teorias que elas são simples, né, que elas visam explicar de uma forma bem simples para o leigo o que movimenta determinado ativo. E tem duas que eu gosto bastante, tá? Que tem a ver, tem uma conexão com o fundamento econômico, e é isso que eu acho importante, né? São duas visões, duas formas de ver por que o dólar não para de subir e talvez ele continue a subir. Não sei se no mês que vem ou no outro mês, mas a tendência mesmo, pensando num ciclo longo. Bom, vamos lá. Primeiro é que a moeda ela tem de corrigir o diferencial de crescimento dos países. O que eu quero dizer com isso? Então, quando os Estados Unidos crescem mais que o Brasil, eles atraem capital, as pessoas compram mais produtos em dólar, enfim. O balanço de oferta e demanda pela moeda dólar, ele favorece os países que crescem mais. Ou seja, quando a gente tem um país que cresce a 2% e outro país que cresce a uma média de 1%, a moeda do país que cresce mais tende a se valorizar, porque a moeda reflete a força da economia. Então, se a gente parar e pensar um pouco no Brasil, né, vamos analisar qual que é a nossa realidade. Não precisa nem ir para a década perdida de 1980, mas olhando já de 2010 em diante, a média de crescimento do Brasil tem sido aí abaixo de 1%, enquanto que a média de crescimento dos Estados Unidos é acima de 2%. Então, só por isso já deveria haver uma valorização do dólar frente ao real. Então esse é o primeiro ponto, ou seja, enquanto um determinado país cresce mais que o outro, a sua moeda tende a se valorizar mais. Simples assim, tá? Uma segunda teoria, uma segunda forma de ver essa valorização do dólar, ou para onde que o dólar caminha, é pelo diferencial de inflação. Como assim? Bom, vamos pensar em uma cesta de produtos que tu conseguia comprar com R$ 100, lá quando foi firmado o Plano Real, quando foi formado o Plano Real. Hoje, eu fiz essa conta nesse post. Esse post é do ano passado, de 2018, mas enfim, é muito próximo e dá a noção, né, de valores. Essa mesma cesta custaria R$ 730. Aquilo que tu comprava com R$ 100,94, tu gasta hoje algo em torno de R$ 730, tá? Ou seja, bem mais do que os R$ 100. Nos Estados Unidos, aquilo que tu comprava com $100, né, nesse mesmo período, em 94, hoje tu gasta algo em torno de 170. Então só aí dá para ver que tem um diferencial de inflação bastante grande. O que isso quer dizer? Países com mais inflação, como é o caso de Brasil, Argentina, Venezuela e diversos outros países, a inflação ela corrói o poder de compra da moeda, né? Ou seja, cada vez tu consegue comprar menos com determinada quantia daquela moeda, simples assim. Ao corroer o poder de compra dela, ela corrói o poder de compra não só no país, mas global, né? Então, o real ele veio se desvalorizando contra o dólar porque o diferencial de inflação
de Brasil com os Estados Unidos, ele é bastante significativo. A inflação americana ela é bem mais baixa do que a inflação brasileira. Não sei como é que vai ser daqui para frente, né? Mas olhando para os últimos 24 anos de Plano Real, tem sido assim. Essa tem sido a tônica. Então a gente tem dois motivos aí bem claros, bem sucintos, digamos assim, para dizer por que o dólar se valoriza frente ao real. Uma, porque a gente tem um diferencial de crescimento que ele persiste e a gente tem um diferencial de inflação também que desfavorece a moeda brasileira. Simples assim. Então, quando que o dólar voltaria a cair? No curto prazo tem muita coisa, como eu falei, tem expectativas, tem arbitragem, tem especulação, mas a tônica da moeda, ela tende a se inverter ou a mudar quando se e somente se a gente tiver o país crescendo mais, né, ou seja, o Brasil crescer mais do que os Estados Unidos e a inflação brasileira ser menor do que a inflação americana. Então são esses dois pontos, a meu ver, que mudariam aí de fato a dinâmica. Enquanto os Estados Unidos crescerem mais que o Brasil e a inflação americana for mais controlada que o Brasil, a gente tende a continuar vendo o real se desvalorizando, a moeda brasileira se desvalorizando, saindo do 4, indo para o 5, indo para o 6, indo para o 7. Eu não sei quando e nem como isso vai acontecer, mas eu estou tentando explicar, te dar uma noção o que move o dólar, né? Então esses dois pontos são os principais, diferencial de crescimento e diferencial de inflação. É isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje, tá bom? Espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, cara, compartilha, dá um like, te inscreve no canal. Eu posto muita coisa no www.bug.com.br. Te convido a assinar a nossa newsletter, totalmente gratuita, não estou te vendendo nada, tá bom? Só para te passar conteúdo e te ajudar nessa jornada de investidor e para entender um pouco de economia também. Era isso, fico até aqui, valeu, abraço.